bem-vindo à nossa nona e penúltima aula do curso Bíblia para Iniciantes. Esta aula é um pouco diferente das outras, porque a gente não vai dar tanta informação técnica, mas nós vamos extrapolar e entrar no campo da teologia. Gostaria de falar sobre a ideia de que a Bíblia é muito mais do que um livro com histórias fantásticas e interessantes. Gostaria de falar da Bíblia como um livro sagrado, de que ela traz revelação de Deus e que ela se declara um livro inspirado por Deus, que foi guiado pelo Espírito Santo. Então, isso coloca a Bíblia num patamar diferente dos outros livros da humanidade, os outros livros de vários povos. Então, você acredita que a Bíblia é muito mais do que um livro de histórias ou do que um livro histórico? Você acredita que a Bíblia, o que é para alguns apenas um livro que registra mitologias antigas, pessoas antigas, bem intencionadas, mas ainda tentando explicar o que elas não conseguiam explicar, ou talvez que chamamos de sobrenatural? Acreditamos que a Bíblia é muito mais do que mitologia, do que uma Ilíada grega, e fruto da imaginação dos homens tentando explicar o que não consegue explicar. Gostaria nessa aula de oferecer alguns argumentos. O interessante é que a Bíblia mesmo registra não somente lugares e povos e fatos históricos, mas ela, junto com esses registros, ela traz o registro de que Deus entrou na história. Logo no comecinho, Gênesis capítulo 12, versículo 7, um pequeno detalhe diz: o Senhor apareceu a Abrão e disse. Então ela registra o lugar e a pessoa, mas ela registra também algo que vai além. Ela registra junto com essa pessoa de que Deus entrou na vida dela e apareceu e trouxe uma informação, e trouxe uma mensagem. Então é interessante como o histórico que pode ser verificado se mistura com o sobrenatural. E é difícil separar, eu sei, mas quando você fala de pessoas e lugares que você pode verificar, mas também fala de coisas que você talvez não pode verificar e você tem que raciocinar, refletir e acreditar no final. A Bíblia traz muitas outras pessoas em que Deus entrou na vida delas, além de Abraão. Você tem Moisés, você tem o famoso poeta Davi, você tem Paulo e Pedro e outros grandes personagens que nós já mencionamos em aulas anteriores, onde Deus entrou na vida deles e trouxe alguma mensagem para eles. A Bíblia, ela atesta a sua própria origem. Ela diz que ela é mais do que um livro histórico, geográfico, humano. Eu gostaria de citar alguns versículos bíblicos para você pensar. Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo começa dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Mais na frente, um outro apóstolo falou o seguinte, o apóstolo Pedro. Ele diz, no capítulo 1, versículos 20 e 21 da sua segunda carta: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Aí note o que ele vai dizer agora: mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então Pedro diz, olha, o que foi registrado sim por homens que foram guiados, instruídos, falaram da parte de Deus e foram impelidos, movidos pelo Espírito Santo. É mais do que um livro meramente humano. Uma terceira citação, das próprias Escrituras. Diz assim lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Pois a palavra de Deus
é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O autor de Hebreus começa dizendo que a palavra de Deus, esse livro, ela é viva e eficaz. Não é apenas letras que estão na folha, que está ali no papel, que contém ideias de um homem, mas são palavras que têm o poder de penetrar no mais profundo do ser humano. E ele vai dizer no versículo seguinte que é através dela que Deus entra nas profundidades. Ele diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Deus usa a sua palavra para entrar nas profundezas do ser humano. Então você percebe que essas 3 afirmações das próprias Escrituras mostram que é um livro sobrenatural, sobre-humano, além dos livros comuns que nós temos aqui. Gostaria também de apresentar mais argumentos a favor do lado espiritual, sobrenatural das Escrituras. Um argumento interessante, um argumento simples, mas interessante. Você sabia que há mais de 1.900 citações no Antigo Testamento que traz expressões como assim diz o Senhor, assim falou o Senhor, indicando que a palavra que o autor ia trazer logo a seguir era a palavra vinda de Deus. Mais de 1.900 vezes. Um outro argumento. A Bíblia tem demonstrado exatidão nas suas informações sobre história, geografia, arqueologia, sociologia. Toda vez que a Bíblia cita um rio, uma região, uma cidade, um povo, a história secular confirma. O livro de Atos é um bom exemplo disso. Lucas cita mais de 100 lugares, vilas, pessoas, rios, até ventos. E são fatos que têm sido confirmados pela história secular. Interessante, não é? Essa exatidão que a Bíblia traz. Um outro argumento. Profecias bíblicas têm se cumprido com exatidão, especialmente quanto à vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Séculos antes, profetas anunciaram detalhes da vinda do Messias que foi confirmado no Novo Testamento. Um argumento que particularmente me atrai. Você sabia que vidas de pessoas e até mesmo povos e culturas onde os princípios bíblicos foram aplicados, houve transformação de vidas e de culturas, pessoas foram abençoadas e vidas foram transformadas quando elas pegaram os princípios bíblicos e aplicaram à sua vida. É interessante, não é? Como é mais do que um livro com informação que está ali no papel. É palavra que pode transformar vidas. Um outro detalhe, talvez um tanto quanto técnico. Você sabia que, como documento histórico, nenhum outro livro antigo, antes da invenção da imprensa, nenhum outro livro antigo é tão confiável e exato como as Escrituras? Se você não pode confiar na Bíblia como um livro antigo, copiado à mão, na verdade você não pode confiar em nenhum outro livro da antiguidade, qualquer que seja. O grau de precisão na transmissão dos manuscritos bíblicos é o mais alto de todos. Ainda falando disso, a preservação da Bíblia até os dias de hoje, como ela foi preservada em diversos lugares, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é tão fascinante, né? Seria um curso à parte. Por último, um último ponto, na verdade, não constitui um argumento, mas é uma informação muito curiosa. Você sabia que não tem nenhum outro livro na atualidade que seja tão impresso, vendido, distribuído gratuitamente e lido mais do que a Bíblia? A Bíblia ela não aparece no rol dos best-sellers.
porque a quantidade de vendas dela e a quantidade de livros da Bíblia, em parte ou no total, que foram traduzidos é tão grande que os outros livros do best-seller nem tem graça em chegar perto. É uma informação, um dado, mas por que ela é tão vendida, compartilhada, traduzida? Por que isso? Eu vejo por trás disso o argumento de que ela é um livro sobrenatural, que transforma vidas, que traz a mensagem de Deus. Tudo isso que eu tenho falado nessa aula tem o simples propósito de te encorajar a abrir a sua Bíblia, deixar ela falar com você. Comece com o simples fato de lendo ela, não é? A Bíblia é um livro aberto que está ali pronto para ser lido, examinado, não é? E escrutinizado. Aceite o desafio, abra a Bíblia, leia. Quem sabe ela pode transformar a sua vida. Deus abençoe.